Hoje é dia 14 de abril. Isso significa que, há exatos 104 anos, o Titanic naufragava no Oceano Atlântico e entrava para a história. Para relembrar essa data, a gente decidiu hoje analisar como o filme Titanic, de James Cameron, retrata esse evento. O que é fato e o que é ficção nessa obra? É isso que a gente vai investigar hoje. Alô, alô, audiência! Meu nome é Max e sejam bem-vindos ao Entre Planos, o lugar onde a gente tem o bom senso de falar sobre Titanic sem tocar aquela música da Celine Dion que você não aguenta mais. Você provavelmente já conhece a história. No dia 14 de abril de 1912, o RMS Titanic, um dos navios mais luxuosos do mundo naquela época, navegava pelo Atlântico. Só que, por volta das 23 horas e 40 minutos, ele atingiu um iceberg. Graças à colisão, o navio começou a afundar e, 2 horas e 40 minutos depois, estaria completamente submerso no oceano. A tragédia matou mais de 1.500 pessoas e entrou para sempre na história como um dos maiores desastres marítimos de todos os tempos. E com o passar do tempo, o naufrágio do Titanic também entrou no nosso imaginário popular graças a livros e filmes que foram feitos para recontar esse episódio. Só que nenhuma dessas obras teve mais sucesso do que Titanic, um filme de 1997 dirigido por James Cameron e estrelado pela dupla Kate Winslet e Leonardo DiCaprio. O filme foi um fenômeno de bilheteria e ajudou a consolidar na memória de uma nova geração a tragédia do Titanic. E ele também recebeu muitos elogios por ser bastante fiel aos acontecimentos reais. O design do navio, em especial, é considerado até hoje a representação cinematográfica mais fiel ao Titanic de verdade. Mas até que ponto o filme de James Cameron é fiel aos eventos que aconteceram naquela noite? O que nesse filme é fato e o que é ficção? Vamos começar então por aquele que é um dos momentos mais marcantes do filme, quando os músicos do Titanic decidem ficar no navio e continuar tocando enquanto ele afunda. Essas imagens comovem bastante o público e compõem um dos detalhes mais poéticos da narrativa. Só que, será que isso aconteceu mesmo? Por incrível que pareça, sim, isso realmente aconteceu. Os músicos do Titanic, liderados pelo violinista Wallace Hartley, realmente subiram ao deck enquanto as pessoas subiam nos botes salva-vidas para tocar música e acalmar os passageiros. Sobreviventes relataram que o repertório final da banda consistiu principalmente de valsas e de ragtimes, ritmos considerados leves e bem animados. O que não se sabe exatamente é qual teria sido a última música tocada pelo grupo. A versão que se popularizou é de que eles teriam tocado o hino católico Nearer My God to Thee. Isso foi baseado principalmente no relato da sobrevivente Violet Joseph, que narrou ter ouvido a banda tocando essa música antes de sair do navio. E depois, nos dias seguintes ao acidente, vários jornais noticiaram que eles tocaram essa música, o que ajudou a espalhar essa noção. E quando foram feitos filmes para narrar a história do Titanic, essa também foi a música escolhida para ser representada como a performance final da banda do navio. É o caso, por exemplo, do filme de 1958, Somente Deus por Testemunha, e também o Titanic de James Cameron. Acontece que não se sabe ao certo se Nearer My God to Thee foi realmente a última música tocada no Titanic. Afinal de contas, Violet Joseph, a sobrevivente que relatou ter ouvido eles tocando essa música, conseguiu sair do navio bem antes dele terminar de afundar. Isso significa que os músicos poderiam ter tocado outras canções depois. Isso sem contar os relatos de outros sobreviventes,
que afirmaram que, na verdade, a última música tocada pela banda teria sido Song d'Automne, do compositor Archibald Joyce. Ou seja, a gente nunca vai saber com certeza qual foi a última música tocada no Titanic. Só que isso não muda o fato dos músicos realmente terem optado por afundar com o navio sem deixar de exercer a sua função artística. E isso, apesar de ser bem triste e trágico, só deixa a história do Titanic ainda mais impressionante e até mesmo um pouco mais poética. Outro momento marcante de Titanic é quando a gente vê o capitão, Edward Smith, indo até a ponte de comando para esperar a sua morte enquanto o navio afunda por completo. Essa foi a forma do filme de mostrar a morte de Smith como uma morte honrada, um capitão que afunda com o próprio navio. O problema é que a gente não sabe como foram os momentos finais de Smith. A crença de que o capitão Smith foi morrer na ponte de comando surgiu principalmente graças aos relatos de alguns sobreviventes que afirmaram ter visto ele indo naquela direção poucos momentos antes do navio afundar por completo. Só que, mais uma vez, a gente tem relatos conflitantes. Isso porque alguns sobreviventes disseram ter visto ele se jogando ao mar com um colete salva-vidas. Enquanto isso, outras pessoas disseram ter visto ele se matando com um tiro na própria cabeça. E tudo isso só fica ainda mais complicado graças ao fato de nunca ter encontrado o corpo de Smith, o que não possibilita a gente saber como foi a sua morte. O James Cameron, então, optou por representar a morte do Smith da forma que seria mais heróica. Só que tem vários historiadores que têm um problema com isso, porque seria uma forma de aliviar a barra daquela pessoa que teria sido a principal responsável pelo naufrágio do Titanic. Porque, rapaz, a lista de erros atribuídos ao Smith não é nada pequena. Ele não realizou treinamentos de emergência com a tripulação, não reduziu a velocidade do navio ao saber que tinha icebergs na rota, não emitiu um alerta geral para todos os passageiros quando foi confirmado que o Titanic afundaria e, além disso, permitiu que vários botes salva-vidas fossem lançados ao mar sem estarem em sua capacidade completa. Só que todos esses erros foram mostrados no filme. Então eu não tenho tanta certeza se a intenção do James Cameron era representar ele como um herói. A gente vê ele muito mais como um personagem que entende as consequências dos seus atos, dos seus erros, e acaba decidindo ter um fim que seria mais como uma redenção. Foi realmente isso que aconteceu? Infelizmente, a gente nunca vai saber. Se tem uma figura no filme que é vilanizada, é a de Bruce Ismay, o empresário dono da empresa responsável pelo Titanic, a White Star Line. Nós vemos ele pressionando o capitão Smith para acelerar o navio à velocidade máxima, só para que o Titanic chegasse mais rápido ao destino e, por causa disso, virasse notícia. E mais tarde, vemos ele sorrateiramente pular em um dos primeiros botes salva-vidas quando o Titanic está afundando, tomando o lugar que poderia ter sido ocupado por mulheres ou crianças. E aí, será que isso tudo confere? Bom, as ações de Bruce Ismay naquela noite até hoje causam muita controvérsia, porque a gente não sabe com certeza o que exatamente ele fez. Vamos por partes, a começar pela fuga de Ismay. Ele realmente sobreviveu ao naufrágio do Titanic, depois de ter embarcado em um dos botes salva-vidas. Só que, em alguns interrogatórios que foram feitos na Inglaterra e nos Estados Unidos depois do acidente, ele afirmou que só fez isso depois de verificar se não tinha mais ninguém para salvar. E alguns relatos de sobreviventes afirmavam que ele realmente tinha ajudado mulheres e crianças a subir nos botes salva-vidas antes que ele mesmo subisse. Mas a essa altura vocês provavelmente já repararam que os relatos dos sobreviventes nunca foram unânimes. E nesse caso não seria diferente. Teve gente que disse que viu Ismay realmente se apressando para salvar a própria vida, em vez de agir da forma heróica sugerida por outros relatos. E a outra mancada que a gente vê o Ismay cometendo no filme? Ele realmente pressionou o capitão do Titanic para aumentar a velocidade do navio no limite máximo? Bom, como vocês já devem imaginar, não dá para ter certeza, porque os relatos dos sobreviventes, repitam comigo, contam versões diferentes. Algumas pessoas afirmaram que ouviram o Ismay pressionando o capitão para aumentar a velocidade do navio. Já outras pessoas, principalmente membros da equipe do Titanic, negaram essas acusações. O próprio Ismay admitiu que ele realmente estava pensando em aumentar a velocidade do navio. Só que a ideia dele era fazer isso só 1 ou 2 dias depois, e não naquele dia 14 de abril. From this moment, no matter what we do, Titanic will founder. But this ship can't sink. She's made of iron, sir. I assure you, she can. Pode ser que a equipe do Titanic e o próprio Ismay estavam só tentando se livrar de uma imagem negativa? Sim, isso é bem possível.
Só que não existem registros oficiais para defender tanto o que um lado diz quanto o que o outro lado diz. Então a gente nunca vai saber com certeza. Fato é que Ismay não foi oficialmente condenado após o acidente, só que ele virou sim o alvo número 1 da imprensa e da opinião pública. Os jornais dos Estados Unidos e da Inglaterra proclamaram ele como um covarde que fugiu do Titanic e não deu a oportunidade para outras pessoas se salvarem no lugar dele. E essa imagem de vilão perpetuada pela imprensa acabou sendo incorporada pelos filmes. Todas as versões cinematográficas do acidente retratam Bruce Ismay como um cara ganancioso e covarde. Bitte, lassen Sie mich doch als Mensch zu Mensch mit Ihnen reden. Vergessen Sie den Vorfall von heute Abend. Ich war nervös, es war eine momentane Erregung. Só que muitos historiadores não têm mais essa visão do homem. Por exemplo, Paul Loden Brown, um especialista no desastre do Titanic, que trabalhou como consultor no filme do James Cameron, disse que ele avisou o diretor que não achava muito justa essa representação vilanesca do Ismay. Só que a única resposta que ele teve da produção era de que era aquilo que o público queria ver. Depois de ter a imagem trucidada publicamente, Bruce Ismay não conseguiu conter a vergonha que sentia. Por causa disso, em 1913, só um ano depois do acidente do Titanic, ele decidiu se demitir do comando da White Star Line e se retirar da vida pública por completo até a sua morte em 1937. Mas se tem alguém que foi injustamente representado no filme de James Cameron, esse alguém é o oficial William Murdoch. Nos momentos finais do filme, a gente vê ele aceitando propina para deixar o noivo de Rose entrar em um dos botes salva-vidas antes de mulheres e crianças, matando a tiros 2 homens que tentavam pular nesses botes e depois cometendo suicídio. O problema é que nada disso é verdade. O que o James Cameron fez foi reunir na figura de Murdoch diferentes eventos que aconteceram naquela noite. Por exemplo, sobreviventes disseram que alguns oficiais deram sim tiros, só que eles eram direcionados para o ar para acalmar o pessoal que estava desesperado. E outras pessoas disseram ter visto um oficial se matando com um tiro na cabeça. O problema é que não tem nenhuma evidência para dar suporte à ideia de que essa pessoa tenha sido o Murdoch. Muito menos ainda qualquer prova de que ele tenha aceitado propinas ou assassinado passageiros. Segundo relatos, Murdoch na verdade teria ajudado vários passageiros a subir nos botes salva-vidas da forma apropriada. Inclusive, ele também teria jogado várias cadeiras ao mar para as pessoas que estavam boiando e que não tinham nada para segurar. Por conta disso, familiares de Murdoch, habitantes da cidade natal dele e historiadores ficaram revoltados quando o filme de James Cameron foi lançado. Eventualmente, a Fox, que produziu o Titanic, emitiu um pedido de desculpas oficial e admitindo que não tinham qualquer evidência para justificar a representação que fizeram de Murdoch no filme. E para tentar corrigir o erro ainda mais, a Fox doou $8.500 ao memorial que foi construído em homenagem a Murdoch na cidade natal dele, na Escócia. Titanic, então, é um filme que, apesar de ser bem fiel aos eventos reais em vários aspectos, também se aproveitou de vários pontos nebulosos da história para ter momentos mais dramáticos. E, de certa forma, isso até é compreensível. Afinal de contas, os autores querem sempre contar a história mais interessante possível para o seu público. Mas sem esse trabalho de questionar o que é representado em filmes que reconstituem eventos reais, que nem Titanic, é muito fácil alguns espectadores tomarem certas cenas como verdade. E por mais que a maioria das pessoas saiba que parte do filme do James Cameron é ficção, não é todo mundo que vai se dar o trabalho de investigar para ver o que é verdade e o que não é tão correto assim no filme dele. E isso poderia não ser tão problemático assim, mas quando você começa a manchar reputações, como foi no caso do Murdoch, ou dizer que certas pessoas agiram de certa forma sem ter como comprovar isso, aí a gente começa a ter um problema. Até que ponto seria justificável você modificar eventos históricos para ter uma história mais atraente? O entretenimento seria mais importante do que você apresentar informações corretas? Mas aí a gente também não tem como responder essas questões hoje. Afinal de contas, elas não são tão fáceis assim de serem respondidas. Quem sabe a gente não trabalha isso um pouco mais num próximo episódio, não é? Então é isso. Agora eu quero ouvir o que vocês têm a dizer.
Vocês conhecem outros pontos do filme do James Cameron que diferem da realidade? E vocês acham importante fazer um questionamento da representação histórica feita nos filmes? Fiquem à vontade para escrever aqui embaixo nos comentários tudo o que vocês pensam sobre esse assunto. Lembrando que, se vocês quiserem conferir as nossas fontes e links para outras coisas legais relacionadas ao episódio de hoje, é só dar uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo. Não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e assinar o nosso canal para vocês não perderem nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.